Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Estava tudo certo para o que parecia ser a entrevista do ano. Pablo Marçal e Paulo Figueiredo. Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, além de meter o medo no sistema e fazer Boulos, Nunes e Datena correrem com o rabo entre as pernas, é entretenimento garantido. Paulo Figueiredo é um excelente jornalista, corajoso, inteligentíssimo e muito bem articulado. Ainda por cima, a postura e as falas sem papas na língua do Marçal deixaram todo mundo muito intrigado e esperançoso de que ele pudesse se tornar uma nova liderança para a direita. A entrevista seria então uma ótima oportunidade para conhecer melhor esse enigma ambulante e ver se vale a pena apostar as fichas nele, ou se o cara só é bom em fazer cortes mitando. E aí, todo mundo ficou esperando. A live do Paulo entrou no ar e nada do Pablo aparecer. E tem meses, há meses e meses, que os meus apoiadores vêm insistindo que eu converse com o Pablo Marçal. E quanto mais eu pesquisava sobre o personagem, mais curioso e interessado eu tinha passado a ficar. Infelizmente, Marçal desistiu em cima da hora e a entrevista não rolou. Mas, ao não rolar, ironicamente, a gente aprendeu bastante sobre o Pablo. Segundo Figueiredo, a desistência aconteceu porque o Marçal se recusou a responder perguntas sobre o ministro do soviético Tribunal Federal e atual dono do Brasil, sua santidade Alexandre o Grande. O jornalista revelou em suas redes sociais que foi contatado pela assessoria do Marçal, que pediu que não fossem abordados temas relacionados ao Xande durante a entrevista. Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. Essa desistência chamou a atenção dos eleitores e de observadores políticos. Afinal, o Pablo Marçal havia detonado, outro dia mesmo, seus concorrentes Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Atena, chamando-os de arregões por desistirem de debates. O Paulo Figueiredo apontou a ironia na atitude do Marçal, destacando que essa covardia travestida de estratégia vai contra os princípios que o candidato defende em suas palestras multimilionárias. O Figueiredo também mencionou que a decisão de Marçal contraria sua postura de defensor da direita, alimentando especulações sobre a relação real do candidato com o ministro do STF. E aí começou a guerra. Gente defendendo o Marçal, falando que ele corre riscos por estar no Brasil. Gente defendendo o Figueiredo e o caos estava instalado na direita brasileira. Para jogar mais gasolina no incêndio, Marçal mandou esta: muito fácil Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo da entrevista a qualquer dia e hora aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos. Mostra sua coragem para nós. Mandou mal demais. O Pablo Marçal nunca se pronunciou contra os abusos do STF e do TSE. E vai chegar falando que é fácil falar quando se está nos Estados Unidos? Paulo Figueiredo respondeu com uma tijolada certeira. Vamos fazer o seguinte, já que você é brother do Alexandre, se você me arrumar o meu passaporte de volta, eu vou a São Paulo e te entrevisto. Mas avisa que eu não vou parar de falar dele. Porque já me ofereceram o meu passaporte de volta nessas condições e eu mandei enfiarem no toba. Porque eu estou livre nos Estados Unidos e vou ser preso no Brasil. Um homem que não pode falar o que pensa é um prisioneiro na sua mente. Se quiser detalhes, te explico em uma mentoria. Cobro $5.000. Enquanto isso, o convite para a entrevista continua aberto. Aí a guerra começou de vez. Todo mundo dando seus pitacos. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo. Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing,
em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Aí, depois de ele não ir na entrevista, e o Paulo falar que tá decepcionado, blá 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 e tal, ele faz um post de 5ª série, dizendo que é fácil pro Paulo falar estando nos Estados Unidos. Fácil. Depois de ter sido perseguido, ter mandado de prisão, passaporte cancelado, não pode sair dos Estados Unidos. Antônio, vamos rasgar o verbo aqui. Político, jornalista, candidato, e eu sou candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a vereador, que não fala do Alexandre de Moraes e do STF, não tem meu voto, não tem minha estima, não tem minha admiração. E eu acho que é um ponto de corte de caráter, inclusive de estratégia também. Certas coisas que eu não sei se é mau caratismo, filha da putagem, ou sei lá o que, sabe? Eu tô falando que o cara fugiu de um debate que ele poderia ficar calado na pergunta. Eu honestamente tô com o Figueiredo nessa. O Marçal ficou com medo e depois agiu de um jeito infantil. Além do mais, o Pablo disse que só iria fazer a entrevista se o Figueiredo não fizesse perguntas sobre o Xandão. Isso não se impõe. O jornalista tem que ser livre para perguntar o que quiser. O entrevistado decide se vai responder ou não. O próprio Bolsonaro já deixou de responder perguntas sobre o Xande porque considerava perigoso. O Marçal poderia ter feito isso também, mas quis impedir que as perguntas fossem feitas. Talvez por achar que pegaria mal se ele se recusasse a responder. O Pablo ficou tão desmoralizado que levou um chega pra lá até do Bolsonaro. Eu sei que é difícil admitir. O Marçal lava a alma da gente quando detona os jornalistas militantes e mete medo no Boulos, Tabata, etc. Mas nem só de lavar a alma se vive. O Brasil está passando por sua pior fase, refém de uma ditadura que atropela a lei e faz o que quiser, sem enfrentar resistência. Se as pessoas que querem ser lideranças não se levantarem contra esse mal, para que colocá-las no poder? Então o Nunes é a solução? Não, eu não acho que o Nunes seja a solução. Eu acho que Bolsonaro e Valdemar fizeram um mau negócio e deveriam ter colocado Salles para concorrer. Acontece. Ninguém nunca vai acertar 100%, mas a gente pode aprender com os nossos erros, né? A verdade é que, enquanto muitos falam, outros mostram coragem na prática. Enquanto o Marçal se recusava a falar do Xandão, a Marina Helena publicava isso. Esposa de Marais pega carona com ministros de Lula em voo da FAB. Mais um dia com mão na realeza brasileira. Como você foi para o trabalho hoje? Sem falar que ela nunca deixou de expressar o que pensa do Xandão. Hoje já existem 2 leis. Você tem, sim, penas para quem ofende. Isso já acontece. A gente tem o Marco Civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um judiciário que está passando por cima do Congresso para prender e expulsar do país aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes. A diferença está na cara. No último debate, Pablo Marçal falou sobre a importância de homens com testosterona para governar e liderar. O problema da sociedade hoje é falta de homens viris, homens que têm coragem. Se soltar um leão nesse país e ele se alimentar só de homens, ele vai morrer de fome, porque não vai encontrar nenhum. Concordo. Mas talvez a solução para São Paulo, no momento, não esteja nos homens com ou sem testosterona, e sim numa mulher. Sim, o Xandão é um enorme elefante na sala, e para enfrentar um elefante, só mesmo uma leoa. É isso aí, patriotas. Estamos juntos nessa luta. Ajude nosso canal deixando seu like e se quer ficar sabendo de todas as notícias da política nacional, inscreva-se em nosso canal. Aqui não fazemos sensacionalismo. Tchau, tchau e obrigado por assistir ao nosso vídeo.